Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar aqui o Olá, nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast aqui, na verdade, né, para falar aqui sobre uma leitura sagrada, né, sobre um livro sagrado importante para a literatura mundial aí, que é O Livro dos Espíritos. É um livro bem famoso, já traduzido para centenas de países aí. A gente tem realmente uma vasta quantidade de culturas diferentes que já acessaram esse livro. E a gente resolveu começar por ele, porque realmente ele quebrou muitas tradições e a popularidade que ele chegou, acho que é bastante importante aí para ser um livro discutido, né? Embora a gente tenha vários livros sagrados e a gente vai ler alguns deles aqui, eu acho que esse seria um livro interessante para a gente começar. Obviamente que o livro mais famoso, sagrado, mais famoso do mundo é a Bíblia Sagrada, e tem o Corão também, né, do islamismo, mas Islândia. esse é o que difere desse senso comum, é o que vem quebrar algumas barreiras diferentes, que vai fazer, inclusive, contrapor algumas coisas que já estavam estabelecidas dessas duas religiões maiores do mundo ali. Então, vai ser interessante primeiro a gente Mais ler. tradicionais, né? Exato. Então, vai ser interessante a gente ler esse livro primeiro, para que a gente consiga efetivamente trazer contrapontos, para quando a gente chegar na Bíblia ou chegar no Corão e tal, a gente realmente conseguir fazer algumas conexões com o que outras leituras sagradas estão falando, inclusive, para que a gente consiga ter essa intertextualidade e ver como que as coisas se conectam, e se existe, de repente, uma semelhança. Existe uma frase que fala que a verdade ela está espalhada em muitos lugares, né? Porque a verdade ela até só pode ser uma só, senão, do contrário, seria uma mentira, né? Se existissem várias verdades. Mas uma vez que a gente consegue encontrar essa verdade em vários lugares, a gente chega num senso comum aqui. E aí, de novo, né? Aqui eu já passo a palavra para a Bárbara também para ela falar alguma coisa inicialmente. A gente não está querendo contestar religião nenhuma, nem dogma nenhum. É uma leitura livre de qualquer dogma, é uma leitura livre de qualquer opinião religiosa, até porque nós duas não somos religiosas, então para a gente são literaturas. A Bárbara e eu, a gente é formada em letras, né, pela PUC de São Paulo. Então, o nosso interesse aqui é apreciar essas literaturas, que têm, obviamente, um pano de fundo sagrado, do divino, mas que é uma literatura, é um livro que precisa ser interpretado também sob a ótica, né, da língua em si. Então, essa é a nossa proposta, é isso que a gente está querendo discutir aqui, e olhando a semântica, olhando a linguística, olhando o que esse livro traz em sua essência, sem o véu do dogma, porque o dogma ele é colocado muitas vezes como uma coisa que não pode ser questionada. E aqui a gente está querendo fazer uma leitura mais livre desse véu, né? Então é um pouco dessa nossa proposta. Eu passo a palavra para a Bárbara aqui, que ela também vai falar algumas palavrinhas e a gente já começa as primeiras questões aqui do Livro dos Espíritos. Acho que você já fez um bom resumo da nossa intenção aqui. Eu quero lembrar uma das nossas primeiras aulas há 20 anos Não atrás, entrega, não na entrega. PUC, quando a gente começa a estudar Bakhtin, né? E aí a gente descobre que nenhum discurso é desprovido de intencionalidade, né? É claro, né, que é muito difícil a gente desconectar a nossa interpretação do nosso repertório, né, do nosso repertório social, do nosso repertório cultural, da nossa vivência, né, das nossas experiências de fé, né, o Kierkegaard era considerado, né, um filósofo existencialista que dizia assim, que a fé é uma experiência individual e intransferível, né? A gente não pode transferir a nossa experiência de fé para outra pessoa. Então, claro que a nossa leitura ela segue também todo esse repertório, né? Mas a nossa intenção principal
é ter um bate-papo aí longe dos dogmas. Eu acho que esse é o ponto, né, principal, da gente tentar trazer essa nossa experiência de leitura, de vários, né, de várias experiências religiosas, para a gente refletir, né, sobre isso. Acho que a gente pode começar, né, contextualizar um pouquinho a leitura Boa, de... Você está com... podemos sim. Quando você estiver vendo aí a página, você me avisa. Tô vendo já. Bom, então vamos começar aqui. Assim, a proposta aqui não é a gente ler questão por questão, senão a gente ficaria aqui muitos anos lendo esse livro. Não dá para ler e olhar palavra por palavra, porque realmente não tem condição, a gente não teria tanto tempo. É só esse episódio, essa season aqui, né? Essa estação, a gente vai demorar muito tempo, várias e várias semanas. Então a gente capitulou o livro. O livro que eu tô usando como referência para as leituras aqui é esse aqui, ele tá no Kindle, uma versão que tem no Kindle aqui, essa é da FEB e tudo, né? Mas é uma versão que tem no Kindle. A Bárbara tá lendo uma outra, ela vai mostrar aqui essa, essa outra É edição. uma Essa outra edição que eu peguei emprestado da Diana também e não devolvi, tem um ano esse empréstimo. Mas é porque é uma Um ano, leitura eu que a acho. gente lê muito com calma, né? E aí, só para vocês terem uma referência de quais edições aqui, enfim, qual os livros que a gente está levando como base. Então, a gente capitulou, a gente vai ler por capítulo aqui. Pode ser que alguns capítulos a gente fique mais de um episódio aqui, porque são capítulos mais profundos, realmente é um livro muito profundo, com muito detalhe. Pode ser que a gente faça um capítulo inteiro de uma única questão, porque é assim. Ou pode ser que a gente dê uma boa condensada ali mais para frente em alguns capítulos, porque realmente dá para passar um pouquinho mais rápido. A ideia não é ler todo o livro, e sim ir pegando os pontos principais aqui da nossa leitura e fazendo a discussão deles, tá? Então, a gente vai ler o primeiro capítulo, né, do livro. E antes da gente começar, é importante a gente ter um contexto, né? Como a Bárbara bem mencionou aqui, a gente não pode desconsiderar o contexto de cada leitura. Então, é bastante importante. Toda vez que a gente começar um livro novo aqui, a gente vai trazer o contexto, como que ele foi concebido, porque, assim como ela comentou, né, que a gente não tem como ficar livre das nossas experiências sociais, pessoais, enfim, o livro também é da mesma forma. Ele é escrito por um ser humano que está passando também por um contexto e coloca ali também todo o seu contexto. Então, é bastante importante a gente olhar sempre o contexto em que o livro foi escrito. Isso ajuda a gente a conseguir, inclusive, tirar algumas informações importantes, né, de contexto. Então, passando um pouquinho aqui, né, o Livro dos Espíritos, ele foi escrito no século XIX, né, ele foi publicado em 18 de abril de 1851, certo? 57, isso, 1857. E aí ele estava, né? Então foi ali da metade do século XIX. Então, o que é importante ali do século XIX, né? A gente tem o fim da era napoleônica, né? Napoleão Bonaparte, né? Realmente aquele conquistador ali, porque tiveram vários Napoleões, né? Mas a gente está falando aqui do fim da era napoleônica, que diz respeito ao Napoleão Bonaparte mesmo. E a gente encontra, né, um livro francês que foi publicado em Paris, e ele é um livro que encontra uma França muito enfraquecida do ponto de vista social e político, especialmente da política externa. A França, ali bem no meio da Europa, ela enfrentava um desafio muito grande, afinal de contas, né, a era napoleônica ela fez realmente um arrastão ali na Europa naquele momento, sempre conquistando várias terras, etc. Então, realmente era uma França. Quando o livro foi publicado, ela tinha acabado praticamente de sair dessa era e enfrentava os problemas pós-era napoleônica, né? Então a gente teve a Revolução Burguesa em 1830, né? Sob o reinado de Luiz Felipe, ali a França teve um avanço capitalista e industrial importante. Essa Revolução Burguesa realmente tinha um atrito, né? Que rolava ali entre a gente vai ser monarquia, a gente vai ser república, o que a gente vai ser? Existia toda essa questão ali que estava sendo discutida na França.
Depois teve a Revolução de 1848, né, que teve aquele golpe de Estado, aí o sobrinho do Napoleão Bonaparte, ele tomou o poder, virou imperador, aí voltou o império, e na gestão dele, ela era muito autoritária, então, e tinha a igreja também ali dentro desse contexto, mas existia uma certa liberdade de imprensa. Aí quem conhece mais o contexto vai dizer assim, não, como assim liberdade de imprensa? O livro dos Espíritos foi queimado, tal, tal, tal. Mas ele foi publicado. Isso que é importante. Quando você não tem liberdade de imprensa, você tem um comitê ali que analisa as coisas antes da publicação. Então, ele foi questionado, ele foi queimado na França, queimado em vários outros países, mas o fato de ele poder ter sido publicado, então, para a gente que hoje vive mais a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, para a gente é um contexto muito distante ainda. Mas quando existe um controle muito maior, essas coisas sequer são publicadas. Você, inclusive, é perseguido, né, antes desse tipo de publicação, que era a realidade anterior que a gente tinha ali na França. Mas foi possível publicar e, a partir daí, chegar aonde chegou. Eu acho Certo? que Você quer comentar? antes de chegar, eu acho que é importante a gente também tem um outro contexto desse período que eu acho importante de a gente ressaltar, né? Porque o Allan Kardec ele era um grande estudioso, né? Ele era um professor de ciências e ele tinha contato com muitos intelectuais, ele era um grande leitor. E, além desse contexto histórico, a gente tinha um contexto literário também acontecendo nesse período, que eu acho interessante de a gente destacar, né? Junto com todo esse questionamento político, que a gente tinha também era um questionamento religioso, né? A Igreja Católica ela já vinha entrando em decadência, né? Há um tempo, mas quando a gente chega aí no meio do século XIX, né? Com o protestantismo mais consolidado, a gente também tem, eclodindo na França, vários movimentos que buscam aí compreender melhor a espiritualidade, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais, acho que quando a gente for abordar a história do Allan Kardec, mas o que é interessante a gente destacar é que na literatura essa busca pela espiritualidade, por essa compreensão da espiritualidade, ela também se manifesta, mesmo que de forma muito discreta. Inclusive, é nesse momento que a gente tem uma eclosão da literatura gótica, que vai buscar retratar o sobrenatural. Então, do ponto de vista do ficcional, é nesse momento que a gente tem ali, né, meados do século XIX, que a gente tem leituras clássicas como Frankenstein surgindo, né, discutindo ali a questão do poder do homem, qual é o limite do poder do homem em relação à criação. Né? A gente tem, eclodindo nesse período também, a gente tem os primeiros contos que vão trazer a visão que a gente tem do vampiro no século XX, né? Então a gente tem o vampiro do Polidori, que vai surgir nesse momento, ainda não é o Conde Drácula que a gente conhece, mas que são leituras que, de uma certa maneira, vão representar a busca que a sociedade, principalmente a sociedade europeia, tinha naquele momento, né, de compreender o que havia além da morte. E eu acho que isso é bem interessante de a gente destacar, né? Então, no meio de um processo em que a gente tem toda a sociedade, né, no meio da Revolução Industrial, né, todo o potencial do homem e da criação humana eclodindo, a gente tem um outro lado da sociedade, que é essa busca pelo que há além da morte, né? E que vai se manifestar também na literatura ficcional, e não apenas na literatura religiosa. Então, todo esse contexto está em torno do Livro dos Espíritos. Você queria falar, né, Di? Pode falar. Pode seguir, não, Vá. não, Pode seguir. Não, pode. Não, então, e aí eu acho legal, assim, a gente traçar esse paralelo da leitura, né? Porque tem o que a gente percebe nessas primeiras perguntas do livro é um pouco dessa angústia que vai eclodir no século XIX mesmo, né? Então, quem é Deus, né? Como Deus se manifesta,
as perguntas que são discutidas dentro de um contexto que a gente vai apresentar do próprio livro, de uma certa maneira, são perguntas que também surgem na literatura ficcional, né? E que vão mostrar para a gente que existia, não só na França, mas em todo aquele contexto europeu, né, um processo de transformação em relação ao que se entendia de religião, ao que se entendia da espiritualidade, né? E o livro dos Espíritos surge justamente nesse ponto transformador, né? Que vai se manifestar tanto nas artes, no teatro, né? Quanto também na literatura. Acho que a gente pode seguir, Di. Maravilhoso, foi incrível aí o contexto literário que você colocou, e eu acho que é legal a gente lembrar, né, que isso é um ponto importante também, que a gente está também nesse momento saindo de todas as discussões que aconteceram no Iluminismo, né, que a gente teve ali o início do Iluminismo mais ou menos ali no século XVII, estourou no século XIX, realmente, ali com Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, eles vieram justamente contrapor o absolutismo que a gente tinha, né, no período anterior, e isso faz com que muita coisa acontecesse na sociedade. Aí tem todas essas obras literárias fazendo questionamentos, coisas novas que vinham surgindo, e junto com elas, por que não? Vamos conversar direito sobre as espiritualidades. É isso mesmo. E aí a gente tem, nesse meio do século XIX, quando a gente fala do gótico, né? Então surgem autores como Edgar Allan Poe, por exemplo, né? E aí a gente vai ter no meio essa influência, né, do que acontece ali desse questionamento da espiritualidade. Por exemplo, num dos contos mais famosos dele, que é o Gato Preto, né, a gente tem ali um narrador, que é um narrador personagem, e aí esse narrador personagem, em alguns momentos, ele vai dando a entender que a ação dele ocorre em função de uma influência espiritual, né? Então são temáticas que até aquele momento não tinham eclodido na literatura, né? E todo esse contexto histórico vai favorecendo com que essas situações sejam retratadas na literatura. E a gente sabe que mesmo ficcional, a literatura ela busca representar um tempo, um momento da sociedade, né? Então a gente vai ter também essa manifestação no ficcional. Maravilhoso, muito bom. Bom, passado então essa reflexão do período histórico aqui, a gente vai para o autor, nosso querido, a Bárbara já deu até aqui uma pincelada, né? Ele de fato era um cientista, e é importante a gente entender também que hoje em dia a gente fragmentou muito a ciência e existe uma especialização muito profunda. Hoje em dia, quem é pedagogo e fizer pedagogia, ele é um cientista e muitas vezes está seguindo só aquela vertente ali da ciência. Mas naquela época não existia tanta separação, né? Você estudava as coisas e era tudo muito integrado, né? Então você tinha realmente quando sentavam cientistas para conversar, eram todos juntos, era o físico junto com o filósofo, junto com o pedagogo, junto. Então era uma discussão da sociedade sobre óticas diferentes. Isso eu acho que talvez tenha sido uma perda, né, Bá, que a gente teve. Não sei a sua opinião sobre isso, mas eu acho que hoje se fragmentou tanto que tá um pouco difícil juntar, né, as coisas hoje em dia. Naquele momento você tem um assunto sendo discutido sob óticas muito diferentes, e dali surgindo um contexto ou uma nova definição sobre as coisas, mas sobre óticas diferentes, fazendo com que elas fossem mais completas. Isso não significa que não eram conservadoras, porque foi esse a dificuldade que o Allan Kardec enfrentou, né? A ciência era tão metódica naquele momento que eles não estavam tão abertos a discutir hipóteses mais abrangentes. Essa foi a dificuldade do Allan Kardec ali. Mas, de toda forma, as coisas eram discutidas sob óticas diferentes para que chegassem em conclusões mais abrangentes, né? Um pouco desse ponto aqui. E aí, assim, né, esse educador, né, que era também um cientista, ele vive numa Paris
que estava assim permeada por pessoas que estavam buscando compreender fenômenos que eram considerados mediúnicos, né? Então, o que a gente começa, o Allan Kardec, né? Ele começa a tentar entender esses fenômenos mediúnicos do ponto de vista científico, né? E ele sofre um grande preconceito nesse sentido, né? Porque ele começa a frequentar aquelas sessões, né? Que eram de... As mesas como que eles girantes. chamavam? De mesa... O quê? Mesas girantes. Mesas girantes, isso que eu queria lembrar. Que Metade eles do túmulo, chamavam não. de mesas girantes, e ele começa a frequentar como um cientista, ele quer compreender aquilo, né, de um ponto de vista científico mesmo, e vai enfrentar todo esse preconceito, porque para alguns cientistas da época era só charlatanismo, né, eles não consideraram nem a hipótese de realidade, né, que o Allan Kardec, um homem muito à frente do seu tempo, conseguiu considerar naquele momento, né? Até ele mesmo teve uma resistência inicial, né? Mas ali por ser assim, pela doutrina, ele tinha essa missão. Então, de alguma forma, esse conhecimento precisava chegar nele. Aí eu estou falando do ponto de vista doutrinário, né? Que ele tinha essa missão, então as coisas começaram a cercar ele de maneira que ele entendesse qual que era essa doutrina. Então vieram algumas cartas psicografadas para ele naquele momento, específicas para falar para ele, inclusive para apresentar esse nome, né? Porque na verdade o Allan Kardec aqui, ele é um pseudônimo, né? Ele, na verdade, ele assumiu um nome que era na verdade, uma personalidade druida, né? E aí ele assume esse nome por conta de uma carta psicografada, né? Que ele recebeu ali dizendo que ele já tinha sido Allan Kardec na época dos druidas, né? Então, bom, ele era um poliglota, né, educador, então ele falava francês, alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol, ele frequentou algumas universidades, alguns centros de estudo nesses outros países também. Então, ele é uma pessoa muito bem formada, super renomado, né? Ele estabeleceu lugares, né, instituições de ensino na França ali para ele conseguir passar. Algumas delas, inclusive, sob digamos assim, o gerenciamento da Igreja Católica, né? Então tiveram escolas, e acho que na verdade as escolas católicas eram o mais comum naquele momento, né? Existem até hoje, não? Você tinha ali a educação sendo construída à luz do catolicismo, da religião, né? E aí ele era como um cientista, então ele era membro de várias sociedades eruditas, realmente, né? Então, realmente, participando desses encontros intelectuais ali com os cientistas da época. Ele era, na verdade, de Lyon, né? Ele foi criado ali dentro do protestantismo, embora tenha sido descendente de famílias católicas. E isso eu acho interessante, porque ele tem uma descendência familiar católica, mas criado sob a luz do protestantismo, isso já abre uma margem para que ele duvide um pouco daquilo que está estabelecido, porque o protestantismo ele veio justamente já foi um primeiro movimento de contraposição ao catolicismo, né? Realmente ali de questionar algumas coisas, ainda sob um conservadorismo grande, né? Do ponto de vista de usar as mesmas leituras e tal, as mesmas leituras sagradas, mas colocando um olhar diferente sobre as leituras. A leitura, enfim, o dogma ele foi criado ainda em cima das mesmas leituras e também tinha dogmas associados, né? O protestantismo ele não fica livre de dogmas, ele só faz uma reinterpretação da própria Bíblia. Mas só de você fazer uma interpretação diferente faz com que você tenha uma mentalidade um pouco mais abrangente, um pouco mais não tão conservadora, para que você não feche os olhos para outras possibilidades. Isso eu acho interessante ter feito parte, né, da formação dele aqui. Bom, e aí a gente chega no nosso querido Livro dos Espíritos. Isso aqui é uma foto que a gente acha na internet mesmo, né? Sobre ali o jeitinho, como ele foi formatado ali inicialmente. Antigamente, obviamente, não tinha os mesmos
a mesma característica que a gente tem hoje, eram livros feitos, né, com uma gramatura diferente e tal. Então, esse aqui era uma das edições, uma das primeiras edições que a gente tem, que a gente encontra na internet. Foi, então, publicado em 18 de abril, né, de 1857, lá na cidade de Paris. Eu coloquei aqui, escrito por Allan Kardec, mas, na verdade, ele é Isso um que eu ia livro que falar ele é para a gente escrito... contextualizar. Ele é escrito pelos espíritos, pela doutrina, né? Como a gente está fora do dogma aqui, a gente coloca escrito por Allan Kardec por uma assim, questão... eu acho legal também, desculpa te interromper, eu acho legal também a gente contextualizar como esse livro ele vai sendo produzido, né? Porque assim, ele começa então a investigar esses fenômenos das mesas girantes, né? E aí ele conhece uma família, e nessa família, dessa família fazem parte duas meninas, acho que uma de 14 e uma de 16, que eram consideradas médiums, e são essas meninas que fazem o registro, né, que psicografam as respostas que os espíritos dão, né? Então, o Allan Kardec ele passa a frequentar essas sessões e durante essas sessões ele vai realizando algumas perguntas para os espíritos e as meninas, né, principalmente essas duas meninas, elas vão fazendo o registro dessas respostas. Ele leva mais ou menos, né, a gente tem alguns registros que mostram que ele levou mais ou menos 20 meses, é isso, para tentar organizar esse livro. E nem todas as respostas, né, que ele recebeu dos espíritos foram consideradas, né, nesse livro, porque conforme esses registros, né, mediúnicos iam sendo feitos, né, ele foi percebendo, né, e ele traz esse relato, que os espíritos, segundo ele, também não têm todo o domínio do conhecimento. Eu não sei se essa é a expressão mais adequada para isso, né? Então, ele percebe que existem alguns espíritos que vão dar algumas respostas que são demasiadamente rasas, né, para aquilo que ele está tentando ali construir, né, dentro do projeto espiritual que aí a doutrina coloca, né, que ele estava ali para conseguir construir. Né? Então, o Allan Kardec, né, a gente coloca que a escrita é feita por ele, porque ele é o organizador dessas respostas, né, mas ele não foi quem psicografou essas respostas, né? Então, a gente tinha ali, né, participando outras duas... Aliás, acho que tem até um filme, né, que está disponível Kardec, na Netflix, do Wagner de Assis. Que mostra esse processo, né? Que ele teria vivido, né? de investigação científica, mas depois de descoberta espiritual, né? Exato. Tinham essas duas principais, que eram duas irmãs, duas garotas, mas tinham, para a validação científica que ele estava se propondo a fazer, foram perguntados para vários espíritos, inclusive de lugares bem diferentes, né? Exatamente a mesma pergunta, para que ele pudesse ter esse caráter científico. E aí eu acho que esse ponto sobre do porquê que descartou, eu acho que, como ele era um cientista, tudo aquilo que não fosse agregar para o registro científico dele, eventualmente ele deixou aquilo até para que a obra científica não tivesse essa questão de depois ser questionada, porque aquele espírito falou aquele negócio a mais ou a menos. Então, ele considerou aquilo que era similar para que, de fato, pudesse ser considerado como um registro científico. Então, acho que talvez tivesse uma preocupação importante dessa base metodológica ali que ele usou, porque o filme também aborda um pouco isso, né? Ele fala sobre essa procura incessante por uma base metodológica científica que pudesse provar que aquelas respostas e que aquele conteúdo ele era verdadeiro, ele de fato teria vindo de espíritos, porque não existia outra possibilidade. E vamos lembrar, né? No século XIX a gente não tem telefone, a gente não tem internet, a gente não tem nada disso, tudo era por carta. Então, como que você está num lugar hoje fazendo um monte de perguntas para uma pessoa? Aí você vai para uma outra cidade, você faz exatamente as mesmas perguntas
E as respostas são muito, muito iguais, assim, muito parecidas, pelo menos, né? Elas, eu acho que não eram iguais exatamente, mas elas tinham uma essência muito próxima ali. Muito próximo. Então, para que isso acontecesse, usando os recursos de comunicação da época, não tem como, realmente não tem como, porque você teria que ter todo um processo ali de carta e tudo, vai ter que escrever tudo aquilo para poder postar, e a postagem não era igual aos correios que a gente tem hoje, né? Era uma outra forma. Isso que torna o livro uma baita experiência científica e uma baita experiência de fé também, né? Exatamente. E esse é um ponto que eu acho que aparece de maneira muito forte, que a gente vai comentar agora nas primeiras questões, né? Bom, aqui acho que a gente já falou bastante, né? Então, o Livro dos Espíritos é a obra fundadora do Espiritismo em si. O Espiritismo, inicialmente, ele não tem uma preocupação em ser uma religião, né? Então, eles se colocam como uma doutrina. O Allan Kardec ele seria o codificador dessa doutrina, então eles realmente não colocam como uma religião, eles inclusive falam sobre fé raciocinada, o que eu acho muito interessante para o contexto da época, porque você misturar fé e razão numa mesma frase já é uma quebra de paradigma absurdo, né? E realmente fé raciocinada é um conceito completamente novo daquilo que já tinha ali concebido na época. Aí depois do kardecismo, vamos colocar assim, existem outras bases espíritas que não são só kardecistas, que também levam em consideração o livro dos espíritos, né? Então você tem a Umbanda, por exemplo, que eventualmente faz uma referência sobre o kardecismo. A Umbanda, inclusive, é uma religião, a gente pode até ler os livros de Umbanda aqui também. É uma religião que ela foi fundada no início do século XX, justamente porque quando o Livro dos Espíritos chegou no Brasil, é, ele chegou para uma elite, né? Afinal de contas, 3% da população brasileira sabia ler no início do século XX. Então, ele chegou para uma elite que sabia ler e fazia ali suas reuniões mediúnicas, tal. Quando começou a se manifestar os pretos, ex-escravos, indígenas, tal. Então, esses espíritos, eles não eram, de certa forma, não sei se é correto dizer isso, mas eles eram bem-vindos. Existia uma certa resistência para a manifestação desses espíritos, de acordo com a história da Umbanda, né? Então, isso aconteceu, isso fez com que surgisse, então, a Umbanda, que misturou, obviamente, a cultura desses espíritos que queriam se manifestar nas reuniões mediúnicas do kardecismo, mas não podiam manifestar ali a sua cultura, aí veio o tambor, veio todas esses rituais da Umbanda, né, que se somaram à leitura do kardecismo em si. Então você tem aí a origem da Umbanda no início do século XX por conta dessa resistência do kardecismo na época. Mas a Umbanda é só mais um exemplo, né? Existem outras, então, quando você fala de espiritismo de maneira muito abrangente, você está considerando. Aqui eu dei só um exemplo, mas você está considerando outras vertentes que também usam essa base para. Assim como a Bíblia, né? Hoje você tem a Bíblia, você tem o católico, mas você tem a Assembleia de Deus, você tem, eu não sei o nome das religiões universal, todas elas usam o mesmo livro, mas são maneiras completamente de ver ali diferente, mas a fundação ela é a mesma. E aí você tem essa continuação. Bom, você quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que tudo bem, podemos ir para as questões. Então, bora. Ó, primeiro capítulo, tá? Então, aqui a gente chega no primeiro capítulo. Capítulo 1, ele vai falar sobre Deus, Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade, panteísmo, né? Aí a gente vai falar das questões 1 a 16. Então, se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, o pedido que eu faço é que você pause esse vídeo, leia das questões 1 a 16, porque a gente não vai ler todas as questões aqui, mas para que fique realmente fácil de entender aqui o que a gente vai estar discutindo, então, meu pedido são poucas questões realmente aqui, elas meio que se somam uma à outra, então, uma leitura super rápida de fazer. Então, de 1 a 16, pausa o vídeo, lê, volta aqui que a gente vai discutir, então, esses temas aqui. Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo.
E indo para aí, de novo, né? Eu não vou ler todas, mas essas duas primeiras eu acho importante. Eu não coloquei a 2 aqui, coloquei um trechinho da 3, mas eu acho que a primeira, ela é realmente a pergunta. E assim, o Kardec, ele testou essa metodologia, né? Que ele criou essa metodologia científica, justamente com essas primeiras perguntas. Né, para que ele conseguisse seguir a obra, ele fez o teste nas primeiras perguntas. E ele começou por aquilo que é mais essencial, né? Se você está dizendo aqui que você é o espírito da verdade, nananana, então, tá bom, então me fala que é Deus. E a pergunta, só na pergunta a gente já vê uma característica importante. Ele não pergunta quem é Deus, atribuindo uma personalidade a Deus. Ele pergunta que é Deus, o que é Deus, que coisa é essa que você chama de Deus, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto que eu queria destacar aqui, porque isso realmente, aí, de novo, vem dessa reflexão de quem era essa personalidade, quem era Allan Kardec. Ele estava aqui realmente muito como uma personalidade científica, querendo fazer uma ciência. Então, a forma que ele pergunta e a maneira com que ele vai seguindo as perguntas é muito interessante. E aí vem a resposta, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí, o que eu acho interessantíssimo é uma resposta simples, do ponto de vista da construção dela, ela é uma sentença bem simples, tentando colocar nela o máximo de definições daquilo que a gente ainda sequer conhece. Então, usando poucas palavras, ele tenta fazer essa síntese do que seria aquilo que o próprio livro coloca como algo desconhecido pela ciência, ou pela capacidade, ou pela inteligência humana. Então, uma resposta muito simples para algo que é julgado tão grande, né? E aí, vou terminar aqui a minha reflexão, vou passar para a Bá, mas o que me chama atenção aqui nessa resposta é, de novo, colocar razão e fé junto. Porque chamar Deus de inteligência, você remete à questão da razão, você remete à questão da ciência. Então, você coloca duas coisas que antes eram completamente fragmentadas ou separadas, juntas. Deus é a inteligência. Ele é inteligência. Ele tem a questão do intelecto aqui atribuída a ele. Mas não é qualquer inteligência. É uma inteligência que ela é suprema, ela é superior. Ela é além daquilo que a gente é capaz de entender. Causa. Esse é um ponto importante. Ele é a causa. E aí, agora sim, da 1 até a 16, se você desconsiderar o fato de que ele chamou, essa ideia de causa, você não consegue. Se o Allan Kardec tivesse já parado aqui na causa, ele não teria feito o resto das questões até a 16. Mas causa primeira de todas as coisas faz com que realmente tudo veio a partir dele. Tudo que existe veio a partir. Ele criou tudo. Ele é o criador de. Então tem muita coisa aqui nessa sentença. Eu não quero esgotar todas as possibilidades aqui, eu vou passar para baixo. Mas é só para a gente realmente, vocês entenderem um pouco do trabalho que a gente quer fazer aqui. Eu acho que essa primeira questão, ela exemplifica bem o que a gente quer fazer aqui. É esmiuçar essas frases, a construção dessas frases, para que a gente consiga tirar toda a semântica dela para a nossa conversa, né, Bá? Eu acho que isso que você pontuou já diz bastante coisa, né? A ideia de causa, e muitas vezes, né, no dia a dia a gente confunde, né, nas mínimas situações a consequência com a causa, né? A gente atribui a consequência a ideia de causa. E conforme as perguntas vão avançando no livro, o que a gente vai perceber é essa ênfase à ideia de Deus como uma inteligência suprema, suprema de forma que ainda é inalcançável para a nossa inteligência, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Aí eu queria só compartilhar o que eu me lembrei logo que eu comecei a ver o livro dos Espíritos, e aí surge essa primeira questão, o que é Deus? E aí vem essa ideia de Deus é a inteligência suprema, né? Eu me lembrei de
algumas discussões que eu havia assistido, né, de pessoas relacionadas às ciências, sobre se Einstein teria sido ateu ou não, né? Uhum. E aí, quando a gente procura na internet, a gente acha algumas frases do Einstein se referindo à ideia de Deus, e aí muitas pessoas, né, acreditam num Einstein religioso, mas essa religiosidade que é atribuída a Einstein, ou esse ateísmo que é atribuído a Einstein, que a gente sabe que é uma referência nas ciências, não é um ateísmo nem uma religiosidade dentro dos padrões que a gente conhece. E aí, para estabelecer um paralelo, eu queria ler um trechinho aqui de uma colocação do Einstein, para a gente pensar nessa ideia dessa inteligência suprema, né? Então, a gente sabe que ele foi um grande físico que estudou muitos fenômenos da natureza que até aquele momento eram absolutamente inexplicados cientificamente. Então, ele traz muito para a ciência, ele traz muito para a descoberta, e essas descobertas científicas, de uma certa maneira, incomodam os tradicionais, né? Incomoda a religião como um todo. E aí, o Einstein ele diz assim, ó, eu não sou ateu e não creio que me possa chamar de panteísta, que eu acho que isso tem muito a ver com a leitura, né? A gente já chega lá no panteísmo. Estamos na situação de uma criancinha que entra numa imensa biblioteca repleta de livros em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito aqueles livros, mas não sabe como. Não compreende as línguas em que foram escritos. Tem uma pálida suspeita de que a disposição dos livros obedece a uma ordem misteriosa, mas não sabe qual ela é. Essa, ao que me parece, é a atitude até mesmo do mais inteligente dos seres humanos diante de Deus. Vemos o universo maravilhosamente disposto e obedecendo a certas leis, mas temos apenas uma pálida compreensão delas. A nossa mente limitada capta a força misteriosa que move as constelações. Então, eu acho que, de uma certa maneira, essa frase do Einstein traduz, essa metáfora da criancinha na biblioteca traduz um pouco das respostas que vão surgir ali adiante, né? Nesse trecho do livro das provas da existência de Deus, né? Em que ele vai refletir também sobre o panteísmo. Então, nós, seres humanos, diante dessa inteligência suprema, de um universo que é muito maior que nós, né? Que está ali em harmonia, em perfeição, diante das leis da física, né, dos planetas ali girando em torno do Sol. Né? Quem somos nós diante dessa inteligência suprema? Nós somos essa criança que olha essa disposição toda, né, entende que existe algo muito maior ali, né, que antecedeu a escrita daqueles livros, mas a gente ainda está numa posição em que precisamos crescer, a gente precisa ser alfabetizado ainda. Para aprender a ler. Exato. Não, é lindíssima, interessantíssimo a frase que você leu do Einstein aí, e nos remete a realmente uma fé raciocinada, né? Vamos pensar sobre isso. Que nível de arrogância a gente precisa ter para achar que a gente já compreendeu tudo sobre Deus, esse ser, ou ser, ou entidade, ou inteligência, vou colocar inteligência, porque é uma palavra que Deus usou, então, essa inteligência suprema, que é capaz de criar todo esse sistema harmonioso, né, universal, e que a gente pode compreender. O que precisa, se a gente não entende sequer ainda tudo que tem dentro do oceano, como que a gente pode querer atribuir definições ou achar que a nosso vocabulário é capaz de atribuir realmente aqui uma definição para algo que sequer a gente tem capacidade de entender, né? Assim, muita... Essa fé raciocinada, para mim, faz muito sentido, né? Você realmente receber as informações e não explorar toda a potencialidade que aquilo tem
tudo aquilo que ainda pode ser. E foi o desafio do Allan Kardec. Esse exemplo de vida que ele deu, eu acho que é interessante para quem segue essa doutrina, ou, enfim, de uma maneira geral, para pensar, né? Ele estava no meio da ciência e não consideraram hipótese. O que é a ciência se não considerar hipótese e dizer. E se você. Para cada. Teve a história do inventor da luz, esqueci o nome dele agora, mas se você pensa. Dizem que ele viu 10.000 formas para descobrir, né, a luz. E aí, quando perguntado para ele, ele respondeu que. Não sei se é exatamente essa história, tá? Mas eu lembro mais ou menos disso. Ele descobriu 10.000 formas de não fazer. Eu não sei se é bem o da luz, enfim, mas tem essa fofoca científica aí, né? Que você descobre várias formas de não se fazer aquilo. Então, você negar uma hipótese é você realmente desconsiderar aquela possibilidade que pode ser aquela que vai te levar, que vai te dar um passo adiante. Então, acho que isso que o Einstein trouxe é um pouco disso, né? Como é que você simplesmente recebe a informação e aquilo simplesmente entra e você não entrou. Tá bom, não sei o que é isso aqui, mas entrou. Sem realmente fazer uma boa reflexão sobre ela, né? Muito E bom. aí vem, né, a terceira pergunta, que é essa, né, de poder-se dizer que Deus é o infinito, diante da primeira pergunta, né, de que ele é a inteligência suprema, de fato, né, quando a gente se pergunta o que é o infinito também é difícil de se definir, né? Então a gente cai nessa ideia de pobreza da linguagem, né? Uma linguagem que é insuficiente para definir aquilo que está muito, muito acima da nossa inteligência. Se nós somos essa criança dentro de uma biblioteca, uma criança ainda iniciando o seu processo de alfabetização, que entra numa biblioteca com livros de vários idiomas, né? Exato. Então a gente cai nessa pobreza de linguagem para definir, né, o que é Deus. Exatamente. E aí as questões posteriores elas vão trazer muito assim. Ele vai testando, né? Ah, mas não poderia dizer que isso seria Deus, né? Sendo que tudo, se ele é o criador, então todas as coisas que você tenta exemplificar vão ser criaturas. E a ideia de infinito é uma ideia que realmente a gente não vai entender, porque infinito, nesse caso, por exemplo, a doutrina coloca que os espíritos são infinitos, né? Que você vai evoluindo, 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 e que não tem fim, você vai evoluir até a eternidade. Mas no caso de Deus, ele seria para frente e para trás. Agora, como que a gente chega num lugar em que a gente não consegue, a nosso raciocínio, o que a gente mais conhece do hoje, não que dá para isso, definir isso. E aí o que é interessante de a gente pensar nessa primeira resposta é que se ele é a causa primeira, o infinito é a consequência dele. O infinito não é a causa. O infinito é a consequência. Mas assim, exatamente. E aí, isso aí são coisas que a gente consegue hoje definir com a linguagem que a gente tem. Agora, a gente não tem que ter a pretensão de achar que estão esgotadas todas as possibilidades, todas as explicações. E talvez a gente, como a criança, você não vai dar uma arma, uma faca para uma criança, para ela não se machucar. Da mesma forma, e aí isso tem um pouco de hermetismo, né? O hermetismo ele coloca que o conhecimento chega quando o estudante está pronto para receber aquela informação. Então, aí já até complementando, fazendo um paralelo aqui com o hermetismo, você tem um pouco disso. Aliás, poderíamos ler também aqui o Caibalion, seria uma leitura fantástica da gente fazer junto aqui. Mas é um pouco disso. Então, talvez, e de fato, né? Se você pega a Bíblia, as metáforas, parábolas que você tem na Bíblia, se você lê essas parábolas, esses contos hoje, eles vão ter significados e impactos completamente diferentes do que tinham na época. E eu acho que a grande questão de se ler a Bíblia ao pé da letra tem a ver com falta de entendimento histórico em que aquele livro foi escrito, né? E eu acho que esse é um grande problema, porque você realmente colocar atribuir alguns comportamentos, porque está escrito na Bíblia, te coloca num lugar de risco muito grande, porque você está lendo esse livro 2.000, ou dependendo se você está lendo o Antigo Testamento, está lendo esse livro centenas de
de anos depois, centenas de milhares de anos depois. Então, como que você interpreta ao pé da letra, né? Então, realmente, é uma questão importante da gente colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, seguindo aqui. Próxima questão. Próxima questão aqui, de 4 a 9, né? Então. Eu confesso que essa é a minha parte preferida. Então, se você quiser comentar, fica à vontade. Não, pode começar, pode começar. Mas assim, eu vou colocar aqui. Vai lá, coloca, siga em frente, mulher. Vai lá. Por que é a minha parte preferida, né? Porque trata desse sentimento intuitivo sobre a existência de Deus, né? E aí, de uma certa maneira, né, quando a gente sai um pouco do nosso individualismo, né, e a gente começa a pensar, né, num mundo muito maior daquele que está dentro da gente, né, e a gente pensa nas diferentes sociedades, de uma certa maneira, a existência da religião, qualquer que seja ela parte dessa intuição que parece nascer junto com a gente de que existia uma inteligência maior, né? E é justamente disso que o livro vai tratar, né? E aí tem uma parte que eu acho bem legal, é a pergunta 6, que fala assim: o sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e produto de ideias adquiridas, né? O Allan Kardec propõe essa pergunta para os espíritos, né? E aí os espíritos respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento, né? Porque aqueles que não foram escolarizados, que não estão dentro deste contexto socioeconômico, né, e cultural que o Allan Kardec conhecia, por que esse sentimento ele se manifesta, né, em outras culturas, mesmo aquelas que não possuíam, por exemplo, a escrita, né? Então, eu acho que é muito interessante de a gente pensar nesse sentimento intuitivo. O que representa esse sentimento intuitivo? Né? É uma falta? Será que a gente já nasce com a falta de algo? E aí a gente busca preencher essa falta e reconhece esse preenchimento muitas vezes por meio da religião, né, que é tão criticada por algumas pessoas ligadas ao campo da ciência. Né? Então, o que significa isso? Que sentimento é esse que faz com que as religiões elas cresçam, né, e tenham a força que tem em diferentes culturas? Eu acho que é muito legal de pensar nisso, né? Boa. Excelente. Uma coisa que eu acho interessante desse ponto da pergunta 5 é o caráter universalista do conceito de Deus. Então, aqui você tem já... então, peraí. Se eu definir Deus aqui dentro da linguagem europeia que você conhece, eu vou desconsiderar o conceito de inteligência suprema que os indígenas possuem, ou que os hinduístas possuem, ou que os budistas possuem, ou que qualquer outro lugar do mundo possui. Então, uma visão eurocêntrica é capaz de me dar a definição e eu devo desconsiderar completamente, então, a atribuição de Deus que essas outras culturas dão. Então, quando ele faz essa conexão com os indígenas, por exemplo, eu acho que ele tem esse caráter universalista, né? Realmente, e para trazer a questão de que Deus não é aquela definição panteísta. Deus não é aquilo. Deus é essa inteligência. Então, se você tem os indígenas cultuando a natureza, então, eu vou fazer aqui um ritual para a chuva, eu vou fazer aqui um ritual para o vento, eu vou fazer aqui um ritual para as águas dos rios. Eu ver divindade nos que seriam as criaturas de Deus ou dessa inteligência suprema é um tipo eu estou chamando de religião mais para ajudar aqui, eles não chamam de religião, obviamente, tem a ver com a cultura deles, mas seria um tipo de cultuação, cultualismo, enfim, um tipo de culto
para que, da mesma maneira que a gente tem nas religiões, né? Eu tenho nas religiões os rituais religiosos que cultuam santos. Por que que para o indígena, por que que seria inferior ou seria diferente o indígena cultuar o rio, ou cultuar a chuva, etc. Então é realmente trazer essa abrangência, de novo, né? A verdade ela está em lugares, está espalhada. Ela está em lugares muito diferentes. E o que une todas essas verdades seriam aquela ideia da primeira questão da inteligência suprema, que independente do nome que você dê para Deus, ou do que você cultua, a verdade vai ser uma só. Seria, então, essa inteligência suprema, ela pode estar onde ela puder, onde ela estiver ali. E essa da questão da educação segue esse princípio, né? Então, se Deus é uma coisa aprendida, então você contrapõe a questão do sentimento. Mas peraí, mas existe algo que eu sinto, que tá dentro de mim ali, e que mesmo vindo de tradições, no fim, se a gente simplificar e colocar todas no mesmo nível de entendimento, no fim, todas as religiões cultuam algo. Existe algo que, de alguma forma, ele vem junto com a natureza humana. Né? Esse culto a alguma coisa divina vem junto com a experiência humana na Terra. Né? Muito bem. E aí existe também uma parte sobre essa questão da harmonia do universo, né? Ele vai colocar ali uma questão, tá, então será que as coisas não seriam ao acaso? Será que as coisas não seriam constituídas ao acaso? Ah, vem ali um meteoro, bate, 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 por acaso, bate, 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 forma um planeta, esse planeta vai também ao acaso, tendo ali as suas transformações, então, isso você desmerece, quando você pensa isso, você desmerece a harmonia do universo. Porque tudo tem. Aí a gente pode até fazer aqui um link com a geometria sagrada, né? A geometria sagrada ela vai realmente estudar toda essa harmonia, como as coisas realmente. Existe uma lógica, até matemática, perfeita para o funcionamento de cada um dos sistemas. Essa perfeição, se eu estou atribuindo essa perfeição, essa existe, na verdade é um fato, a característica perfeita da harmonia do universo, não seria dizer que o acaso cria coisas perfeitas. E aí você contrapõe, é uma contraposição que sequer é científica, né? É interessante escrever isso. E aí a científico. resposta vem no livro, né? Quando ele pergunta sobre o acaso na questão 8, aí os espíritos respondem que o acaso não existe. O acaso é o nada, né? E aí, mais uma vez, se reforça a ideia dessa inteligência suprema, né? E aí vem a metáfora de Deus como artesão, né? E de tudo que existe no universo como produto da criação desse artesão. Muito bom, maravilhoso. Bom, aí Deus é o acaso, né? Que a gente já acabou comentando aqui. E aí a gente vai para as questões 10 a 13, né? Que vai destacar mais aqui a questão dos atributos da divindade. E aí eu deveria ter mencionado isso antes, mas tudo que eu coloco entre aspas de fato as respostas, né, ali dos espíritos. Então eu coloco, eu não me preocupei depois de colocar as perguntas do Kardec, eu fui mais aqui colocando as respostas. Então, tudo que tiver entre aspas, realmente é um extrato aqui do livro, tá? Então, a pergunta 11, quando perguntaram dessa questão da divindade, então a gente tem a seguinte sentença, né? Quando o espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e compreenderá. Aqui tem algumas coisas que eu achei interessante trazer a frase para a gente discutir, né? Primeiro, quando ele fala que quando o espírito não estiver obscurecido, se eu mudar essa construção, eu vou ter a sentença: o espírito é obscurecido pela matéria. Ele é, né? Porque ele coloca, se a gente fazer uma outra construção aqui para entender melhor essa frase. Então, significa que o corpo humano ele tem uma atribuição tal, uma densidade tal, que obscurece o espírito, fazendo com que haja uma dificuldade maior de entender essa divindade. E aí acrescenta,
Mas aí quando esse espírito alcançar a sua perfeição, e aí pausa, então está dizendo que o espírito não é perfeito. Então, que ele tem essa busca por perfeição na matéria. Então, eu estou usando as mesmas palavras aqui para a gente ir tirando essa semântica, né? Então, o espírito, ele é obscurecido pela matéria e ele não é perfeito. Mas pela matéria é que ele está buscando essa perfeição. Olha que interessante aqui a gente ir ressignificando e reconstruindo a frase, né? Então, pela sua perfeição, aí sim, ele vai estar mais próximo de Deus, ele vai conseguir ver e compreender. Então, digamos que agora a afirmação ela seria o seguinte: eu não posso compreender Deus. Não, você pode fazer todas as perguntas que você quiser aqui, Kardec, mas você não pode compreender porque você ainda não é perfeito, amigo. Nem você, leitor, que está lendo. Você não vai compreender. Você é tem uma perfeito? condicional. E existe uma Exatamente. condicional aí também, né? Olha só. Exato. Então, quando. Tem mais, né? Então, é quando o espírito não estiver obscurecido pela matéria, e se houver aproximado de Deus. Né? Então, eu tenho aí esse se marcando também uma condicional. Porque não basta não só estar desligado da matéria. Exato. É preciso também, né, ter, de alguma forma, buscado essa aproximação com Deus. E aí, eu acho legal, né, pensando aí fora de dogmas, né, e de doutrinas, a gente retomar uma passagem bíblica que casa exatamente com essa questão 11 do Livro dos Espíritos, que é Coríntios 13, que é uma passagem bíblica muito, muito famosa, né, que começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houver amor, eu nada seria, né? E conforme essa passagem vai avançando, né, Paulo apóstolo, mais ao finalzinho desse trecho, ele diz assim, que agora, então nesse momento na matéria, agora eu vejo em parte. E só posteriormente é que eu vou reconhecer, né, essa outra face que eu desconheço agora, né? Então ele fala assim, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, né? Que é só quando eu me desconecto da matéria é que eu vou reconhecer essa inteligência suprema que agora, estando em matéria, eu ainda não sou capaz de reconhecer, né? E, de uma certa maneira, né, a gente vai compreendendo nessa passagem de Paulo Apóstolo, em outras leituras também relacionadas não só, né, ao cristianismo tradicional, mas também à doutrina espírita, essa ideia, né, de que a única forma de me aproximar dessa ideia de inteligência suprema é pelo amor. Maravilhoso. É exatamente isso. Belíssima passagem, inclusive, que você retomou ali, acho que foi perfeito o link que você fez aqui. Aliás, essa passagem é belíssima, eu até me arrepiei, porque realmente é lindo de ler, né, esse ponto. E é isso. Bom, depois ele segue no livro, se você for ler lá, né, essa passagem, você vai ter uma definição de cada um depois desses termos, né? Então, eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E eu acho importante a gente passar por aqui, né? Então, eterno, realmente, não tem começo e não teve começo e não tem fim, junto com o infinito, né? Imutável, então, ele não pode mudar. E aí é interessante, assim, porque as perguntas que vão se seguir, elas vão... É engraçado que o Kardec coloca isso justamente contrapondo respostas que já foram dadas pelos espíritos, né? Porque se eu atribuo, por exemplo, que ele vai fazer isso depois, né? Se eu atribuo que Deus está na matéria, ou está presente na matéria, que é uma das perguntas que ele faz, eu atribuo a Deus a capacidade de mudar. Mas Deus é imutável. O Espírito já tinha falado que ele é imutável. Então, qualquer coisa que você atribua que mude, não é Deus. Então, se você for atribuir ou fazer uma relação de Deus com alguma coisa que mude, não é Deus. Não vai ser. Deus está no sol. Deus não dá, porque o sol muda. Então, não dá. Ele explode. Ele vira
outros planetas. Então, não, no Deus não vai ser só, né? Só que é só um exemplo aqui dentro, de novo, da doutrina. Imaterial, ele não está na matéria, ele não é matéria, ele não dá para pegar, ele é uma coisa que não é matéria. O que é, a gente não consegue compreender, nem ver, A porque a nossa gente é inteligência não imperfeito. alcança. Mas o que não é matéria, o que é não matéria? O que é essa não matéria? Será que a gente conhece tudo que não é matéria? A gente só conhece, a gente está na matéria, a gente está encarnado, a gente está aqui, a gente conhece o que é matéria, a gente conhece todas as leis físicas que regem a matéria. Mas a gente conhece todas as leis físicas que não regem a matéria, aquilo que é imaterial? E aí fica a questão aí para os nossos queridos cientistas, né? Para a gente realmente colocar outras hipóteses aqui para a gente pensar. Não, mas olha, veja bem, a ciência só estuda aquilo que é material. Você pensa? Se você pensa, o pensamento não é material. Mas você Eu ia pensa. chegar aí. E tem Eu ia nome. chegar nesse ponto. Eu ia Então, chegar nesse peraí, ponto. não é que não existe a não matéria, existe. Pensamento é uma não matéria, e ela existe, ela está aqui. Então tem lá, né? Único. É uma atribuição. Esse único, ele vai aqui, esse é um ponto importante para a gente pensar essa doutrina em relação a todas as outras que existem, especialmente aquelas que atribuam várias divindades ou vários deuses, né? Então, para aquelas religiões que colocam como vários deuses, aqui a doutrina vai colocar desculpa. Deixa eu te contar uma coisa: Deus é um só. Não tem o Deus do não sei o que, o Deus não sei o que lá, o Deus não sei o que lá. E a gente pode até depois fazer uma leitura aqui de alguma religião que tenham vários deuses, né? Mas aqui, Hinduísmo, por exemplo, né? exato. Então aqui ele vai colocar Deus como único. Onipotente, soberanamente justo e bom é onde eu queria parar. Justo e bom. Eu queria muito, sim, se você realmente agora, você que está ali, nossa querida audiência, se você for ler com a gente aqui todo o resto do livro, existe algumas partes do livro em que o Kardec vai colocar questões de experiências humanas, de pensamentos humanos, de sentimentos humanos, de crenças, ele vai desmistificar mitos, ele vai fazer um monte de atribuições aqui para ir tirando coisas da doutrina, tá? É importante que, se você está lendo essa parte, você está vendo aqui com a gente essa parte, é importante você lembrar dessa sentença de soberanamente justo e bom. Porque lá, quando a gente estiver num ponto da leitura em que estiver colocando sobre causa e consequência, sobre comportamento humano, por que as coisas acontecem, por que crianças ficam doentes, sabe? Ou nascem doentes, por que crianças morrem, essas coisas todas, ele vai remeter a esse ponto o tempo inteiro. A Bá falou agora há pouco sobre condicional. Se eu atribuo a Deus o caráter de justo e bom, tudo que acontece na experiência humana precisa, por definição, ser considerada justo e boa. Portanto, tudo tem uma explicação para isso. E aí eu acho que isso é bastante. Esse ponto eu acho que é fundamental, porque da mesma maneira que você coloca Deus como inteligência suprema, e você não pode contradizer isso, e aí isso é interessante ver no livro como uma obra científica, então você não pode ter contradições. Então, tudo que eu disser que contrarie inteligência suprema e justo e bom, não vai ser a Não se refere a definição Deus. correta. Exatamente. Beleza? Quer acrescentar alguma coisa aqui, Bá? Não, eu acho que, assim, para quem não conhece o livro, né, porque a gente foi trazendo o contexto histórico, acho legal só de a gente fazer, então, esse resuminho agora no final, né? Então, a gente apresentou aqui, né, um pouquinho desse primeiro capítulo do Kardec, né, do livro do Kardec, o Livro dos Espíritos. Tem o panteísmo ainda, que é 15 e 16. Então, não, mas não tem problema, acho que dá para a gente só situar todo mundo, Tá. assim. Então, Beleza. dentro desse livro, a gente tem uma série de perguntas que foram feitas pelo Allan Kardec para os espíritos, né? E as respostas que estão ali registradas, elas também têm um caráter, de certa forma, científico, porque, como a gente contou no começo, ele foi buscar essas respostas em diferentes partes do mundo, em diferentes
experiências mediúnicas, né? E aí a gente tem, então, esse consenso que já começa no livro, né, apresentando Deus como essa inteligência suprema, esse ser que é imutável e soberanamente justo e bom. E tudo que vem, né, dali por diante no livro vai ser consequência, então, dessa reflexão sobre esse ser que é soberano, justo e bom. Vamos lá para o panteísmo para a gente finalizar. Então, finalizando aqui, então, panteísmo. Eu propositalmente coloquei aqui essa imagem, uma imagem gerada por inteligência artificial aqui, né? Mas e é interessante, né? Porque até a inteligência artificial, quando você coloca ali no prompt, eu quero uma imagem de Deus, tal, tal, tal. Eu não falei que eu queria um senhor branco, barbudo, com coroa. Eu não coloquei nada disso. Eu pedi para a inteligência artificial me dar uma imagem de Deus. E essa foi a imagem de Deus, que é a inteligência artificial. Mas por quê? Porque a inteligência artificial ela funciona de acordo com tudo que ela tem disponível na internet ou na construção que os próprios humanos colocam ali para a inteligência, né? Para IA. E aí a própria IA já está viciada na ideia de Deus, desse homem velho, barbudo. E o panteísmo, na verdade, ele vai ser o contrário disso, né? Ele vai realmente trazer... para a gente explicar para o pessoal o que significa panteísmo, né? Perfeito. Se quiser colocar, Bá. Mas na verdade é isso. É o contrário. Na verdade é o contrário disso. É o contrário. Então, o panteísmo... o panteísmo, ele contraria a existência... contraria a ideia dessa existência de um Deus único, né, dessa inteligência soberana. E aí ele vai considerar que o panteísmo é uma espécie de crença num Deus de uma forma mais abrangente, né? Como se tudo aquilo que existe no universo tivesse ali uma característica divina, mas não no sentido de criação, né? Mas no sentido de ser o criador, né? Então, caracteriza o universo, os elementos da natureza como algo idêntico a Deus, e não como criações de Deus, né? Então, é isso que difere o panteísmo de uma outra visão a respeito de Deus, né? Então, Deus, se por um lado a gente tem Deus como criador, o panteísmo vai colocar a criatura e o criador na mesma condição, né? Então, os elementos da natureza seriam, portanto, aí, né, elementos divinos, de divindade. Acho que é isso, né? Não sei se eu fui clara. Eu acho que é por aí também esse meu entendimento, e na verdade o espírito ele vai colocar aqui um certo tapa na cara, no sentido que ele coloca, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser parte de Deus, ao se colocar, né, dentro desse mesmo patamar, né? E aí, um pouquinho antes dessa resposta, se não me engano, ele tem a parte ali em que Kardec questiona se Deus não estaria no ponto mais indivisível da matéria, né? Além dos átomos ali, o ponto menor, mais indivisível do átomo seria se Deus não estaria ali no meinho ali. E ele fala, não, aí Deus não seria o criador, Deus seria de novo a criatura, e seria imutável. Coloca aqui, né? O que lhe tiraria a característica de ser imaterial e imutável. Deus não estaria na matéria, porque ele é imaterial, e ele seria imutável. Se você coloca ele como matéria, como parte de coisas que ele criou, então ele seria material, e ele estaria sujeito às mudanças da matéria. Então, dessa forma, não estaria, então, aqui nessa questão sendo colocado. E eu acho interessante trazer isso, né? Porque eu já vi muitos teóricos espiritualistas com base espírita, base kardecista, colocando que Deus está em todos os pontos da matéria, né? E se de repente isso for uma verdade, ela pode ser, mas não nesse sentido material. Pode ser que aí tenha um conceito imaterial. Se a gente conseguir chegar em algum momento aqui, né, da leitura, que essa parte realmente eu não lembro da leitura, de colocar Deus em todos os lugares, mas de uma forma imaterial. E imutável, daí sim a gente chegaria a essa conclusão. Do contrário, não, ele não está. E talvez isso também seja uma confusão, essa é a beleza de interpretar bem os textos, né?
Porque pode ter sido uma má interpretação desse texto, esse mito de que Deus estaria no menor ponto da matéria. Isso pode ser uma confusão criada por falta de definições corretas desse trecho do livro ali logo no início. E aí, o que é interessante, de novo se retoma nesse ponto a questão da causa e do efeito, da causa e da consequência, né? Então, por que Deus não pode ser o sol? Porque Deus não pode ser a criatura? Porque ele seria a consequência e não a causa, né? Então, mais uma vez, assim, por isso que aquelas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos, elas vão centrar, vão ser o ponto central de muitas respostas que vão surgir mais adiante, né? Então, tudo que está no universo funcionando em harmonia é criação, e é, portanto, consequência dessa causa que é a inteligência suprema. Perfeito. Bom, e por aqui a gente encerra o nosso primeiro episódio aqui, né, da leitura desse belíssimo livro da Fundação Kardecista aqui. Para você acompanhar a gente aqui nas leituras, então, da próxima vez a gente vai ler o capítulo 2, que é das questões 17 a 36. Ela vai abordar esses tópicos aqui, né, que é conhecimento e princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal, temas interessantíssimos aqui para a gente abordar. Acho que vai ser bastante interessante essa leitura também. E se você gostou, seguiu até aqui, dá uma curtida, isso vai fazer com que isso chegue, né, para mais pessoas. E se você gostou aqui e quer que outras pessoas tenham acesso, né, a essa discussão, essa conversa gostosa aqui que a gente teve, então dá uma curtida e comenta aqui embaixo quais são os livros. Eu queria muito que vocês colocassem aqui quais são os livros que vocês querem que a gente leia, né, depois aí para a gente interpretar. Porque daí a gente tem uma listinha aqui, né, Bá, mas seria legal a gente ver o que o pessoal que está interessado nesse tipo de leitura gostaria. Então, a gente não vai ler só leituras sagradas religiosas, mas a ideia é que a gente traga livros filosóficos também, tem coisas belíssimas para a gente conseguir ler aqui. Vários, tem muitos. Então é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez aqui, Bá, por ter acompanhado a leitura aqui. Foi muito gostoso conversar aqui com você sobre esse livro e todas as conexões que você faz, acho que são super interessantes, sempre super bem-vindas. Isso aí. Beijo, Di. Beijo.